Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês, reencontrar muitos daqueles que há muitos anos, já há muito tempo, trabalham, militam, lutam efetivamente nessa trincheira do conservadorismo liberal, da direita, algo que o Brasil, de fato, por muitos anos, pelos 20 anos que a esquerda ocupou os cargos, aparelhou esse país, durante 20 anos, tentaram abafar o sentimento de uma boa parcela da sociedade brasileira, que não é de esquerda, não é progressista, não é estatizante, enfim, é tudo aquilo que nós defendemos. Eu quero aproveitar a oportunidade de começar essa fala agradecendo e dando os parabéns ao Sérgio e ao meu amigo deputado Eduardo Bolsonaro. Sem eles, nós não estaríamos aqui, sem a perseverança deles. Uma salva de palmas para o Eduardo e para o Sérgio. Eu queria aproveitar também e pedir a vocês para que mandem junto comigo um abraço especial àquele que o Onyx destacou bem na fala. O Onyx fala muito bem, uma pessoa emocionada, um grande companheiro de ministério, o nosso presidente Jair Bolsonaro, que é um herói do nosso país. É muito gostoso poder estar aqui e olhar para baixo, olhar aqui na primeira fila e ver o Mário Frias, que senta embaixo a sala do Mário era exatamente embaixo da minha sala. Eu brincava com ele que ali era o eixo do conservadorismo, da direita, dos liberais, daqueles que receberam, ele na cultura, eu no meio ambiente, as áreas, inclusive a educação, justiça seja feita, ao Abram, que fez um grande trabalho lá, lutando contra a máquina do aparelhamento. O que ficou sendo o Ministério do Meio Ambiente? O resultado de várias gestões, aqueles que assinam aquela cartinha ridícula dos ex-ministros de meio ambiente, todos que passaram por lá, não fizeram nada pelo saneamento do Brasil, nada pela gestão do lixo, nada pelas pessoas que vivem na Amazônia. A Amazônia continuou sendo a região mais rica do Brasil, com a população mais pobre do nosso país, porque ninguém está preocupado com as pessoas. Essa turma está preocupada em viajar pela Europa, ganhar prêmiozinho lá na COP, ganhar troféu não sei aonde, bolsa de estudos, palestra, viagem e tudo mais. Realmente foi aquilo que nós recebemos do Ministério do Meio Ambiente. Eu vejo aqui o Coronel Crisóstomo, nosso deputado federal de Rondônia, que representa os produtores rurais. Recebi aqui fora um abraço carinhoso do Belisário, da Pan Amazônia, aqueles brasileiros que a Marina esqueceu para trás. Está preocupado com a turma lá da Natura, do Itaú, de não sei aonde, mas da Amazônia que é bom, o pessoal da Amazônia, tanto que ela perdeu a eleição, né? Vamos lembrar que a defensora do Acre e da Amazônia perdeu a eleição no seu estado. E perdeu a eleição porque eu fui lá ver. Eu fui um ministro que viajei a Amazônia inteira. Fui lá no Acre, em Rio Branco, tem o Córrego da Maternidade, que é o principal rio, curso d'água na cidade de Rio Branco. Esgoto puro a céu aberto, que a dona Marina e os seus colegas nunca se preocuparam em cuidar. Qual é o desafio do meio ambiente? Como a esquerda se provou incompetente para administrar, incompetente na economia, incompetente na segurança pública, eles foram migrando para os chamados temas dos direitos difusos, cultura, meio ambiente, questões de comportamento, educação, e nessas pautas, eles acham que são os donos da pauta. Acham que a visão que eles têm, o tema em especial, que é o que me compre aqui dizer, meio ambiente, pertence à esquerda. O meio ambiente não pertence à esquerda. Ao contrário, a pobreza que a esquerda gerou no Brasil e gera em vários lugares do mundo, é que faz o dano ao meio ambiente. A prosperidade, o desenvolvimento econômico sustentável, respeitar quem produz, respeitar a propriedade privada, isso sim, gera um nível econômico tal que corresponde à proteção do meio ambiente. O Paulo Guedes, vocês vão se lembrar, Paulo Guedes falou em Davos, quando estava lá, que a pobreza e a miséria
são os maiores inimigos do meio ambiente. E essa é a absoluta verdade. Os países mais pobres do mundo é onde há desrespeito ao meio ambiente. Os países ricos, não. Mesmo no nosso país, as regiões mais pobres é onde há maior desrespeito ao meio ambiente. As regiões mais ricas, não. Os bairros mais pobres, e assim sucessivamente. Porque as pessoas têm necessidades materiais básicas de sobrevivência. E enquanto elas não tiverem uma condição de vida melhor, respeito, oportunidade de melhorar, de ter desenvolvimento econômico, de ter emprego, de ter renda, o meio ambiente acaba sendo naturalmente deixado como uma preocupação ao final. Isso quer dizer que a pauta de meio ambiente é da esquerda? Em hipótese alguma, hipótese alguma. Eu queria contar para vocês como eu cheguei aqui, ministro do presidente Jair Bolsonaro, com muito orgulho, muito orgulho. Eu sou um advogado de formação, uma família de advogados, advoguei. Em 2006, eu já há alguns anos formado, já advogando, em 2006 eu e um grupo de amigos fundamos o Movimento em Direita Brasil. 2006, o Lula estava sendo reeleito, ninguém falava de direita. Aliás, eu me lembro, quando nós fundamos o Movimento em Direita Brasil, um líder partidário aí famoso, que eu não vou dizer quem é, falou para mim, esse negócio de direita acabou, vocês deviam esquecer isso. Eu falei, nem pensar. O mundo inteiro tem direita, o Brasil tem que ter também. O mundo inteiro tem representação dos conservadores, o Brasil tem que ter também. Aliás, o CIPEC está aqui para isso. Liberais, enfim. Eu sou um cara abertamente, desde sempre, e defendi claramente, desde 2006, como nós fundamos em Direita Brasil, que faz 15 anos esse ano, defendi uma postura liberal na economia, conservadora nos costumes e de direita sob a ótica política. Apanhamos muito, fizemos o Dia da Liberdade de Impostos, com vários institutos, aquele negócio de vender a gasolina sem imposto para aumentar o tamanho do Estado. Eu fui candidato a deputado federal em 2006, nem sabia o que era política, não sabia nada disso. O lema era, por uma nova direita, 2006, 15 anos atrás. 2010 eu fui candidato de novo. Chega de PT, era o nome da campanha, chega de PT. O Lula estava tentando eleger a Dilma, imagina. E aí nós fizemos uma campanha, enfim, e segui nisso. Fui acomodando a minha atividade de advogado com a vida pública, candidato, secretário de Estado em São Paulo. Depois fui candidato a deputado federal, lamento ter sido candidato pelo Novo, devia ter sido pelo Bolsonaro, mas enfim... Embora tenham alguns deputados e colegas do Novo muito bons, mas a liderança do Amoedo é uma vergonha. De qualquer modo, final de 2018, eu tive a felicidade de ser trazido aqui por amigos a compor com o presidente Bolsonaro o Ministério do Meio Ambiente. E naquela altura o presidente falou para mim, disse, olha, o que você faria aí se fosse, aquele jeito brincalhão dele, ô Salles, o que você faria aí se fosse ministro aí? Pô? Eu falei, presidente, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Falei, está aprovado, pá! E, como diz a turma hoje em dia, deu match. Por que deu match? Porque o presidente é um cara correto, fala a verdade, transparente e que sente o que o Brasil precisa. Ele ouviu na campanha que fez, rodando o país inteiro, o quão injustiçados estavam sendo os produtores rurais, quão injustiçados estavam sendo as pessoas que produzem, aquela via crucis, aquela coisa impossível de você tirar uma licença, uma autorização, é propina que se pede, é burocracia que se exige, regras irracionais. E o presidente falou, olha, você cuida do meio ambiente, mas cuida também das pessoas. E eu tomei a ordem dele como uma ordem absoluta, e assim foi no Ministério do Meio Ambiente. Nós chegamos lá, um ministério extremamente aparelhado pela esquerda, extremamente aparelhado, uma visão ideológica que permeia a política pública que vinha sendo implementada. E aí você olha algumas coisas que nós fizemos ao longo desses 2 anos e meio, e fala, por que não foi feito antes? Isso é cuidar do meio ambiente. A esquerda fala tanto, né, de meio ambiente, nunca se preocuparam em cuidar do saneamento do Brasil. 100 milhões de brasileiros que não têm tratamento de esgoto, 35 que não têm água potável. A esquerda não está nem aí para isso. Votaram contra o marco legal do saneamento no Congresso, contra.
E foi nesse governo, que dizem que não liga para o meio ambiente, que se aprovou o marco legal do saneamento. E quem é carioca? E quem é carioca aqui, agradeça ao presidente Bolsonaro, os deputados que votaram favoravelmente, e a todos aqueles que apoiaram, deputados e senadores, que apoiaram o marco legal do saneamento, porque a SEDAI, a empresa de saneamento do Rio de Janeiro, a falência da SEDAI vai ser revertida agora, a Baía da Guanabara, aquela vergonha de poluição de esgoto que tem lá, graças à privatização, graças à segurança jurídica, graças à prosperidade que o setor privado vai trazer ao saneamento. SEDAI é um exemplo, mas é o Brasil inteiro. Outro assunto que a turma nunca se preocupou, a gestão do lixo. O Brasil é um caos, mais de 3 mil municípios no Brasil têm lixões, de norte a sul do Brasil. Quem é do Maranhão aqui? Tem gente do Maranhão aqui? Eu me lembro que eu saí lá dos Lençóis Maranhenses, tinha um lixão dentro dos lençóis. Dentro dos lençóis. Centro-Oeste, quem é do Mato Grosso aqui? Tem Mato Grosso, lixão no Mato Grosso. Lixão no Mato Grosso do Sul. Lixão em São Paulo, meu estado. O estado mais rico do Brasil. Quando eu assumi a secretaria, tinham 112 lixões no estado. Nós chegamos a 9, ia chegar a 0. Lançamos o lixão zero aqui também. Então, uma vertente importante do trabalho da área ambiental é descolar o eixo daqueles assuntos que tem charme para eles, que eu vou chegar no final, que são os mais importantes para fins do nosso encontro conservador, que é a Amazônia e mudança do clima. Vou deixar isso para o final. Mas eles só querem falar disso, Amazônia e mudança do clima, Amazônia e mudança do clima. Por quê? Porque é a Amazônia e mudança do clima que paga viagem internacional, seminário, patrocínio para as pesquisas deles que não acaba nunca. Agora, cuidar de lixo e saneamento, botar o pé na lama lá, entrar numa comunidade, numa favela e ver que tem uma criança pisando no esgoto, enquanto o cara quer discutir como vai estar o mundo em 2050, negativo. O dia a dia aqui é mais importante. Aí a gente discute. Então, a agenda ambiental urbana foi algo esquecido, subvalorizado pela esquerda e que nós colocamos em primeiro lugar. Saneamento, lixo, qualidade do ar, limpeza dos rios, programa de combate ao lixo no mar, enfim, uma série de coisas. E ajudamos com isso municípios e governos do estado no Brasil inteiro. Segundo ponto que é importantíssimo, que a turma também não fala, estava esquecido, jogado, abandonado, os parques nacionais, a concessão dos parques nacionais. Nós começamos pelo Rio Grande do Sul, quem for do Rio Grande do Sul vai saber do que eu estou falando aqui, o Parque Nacional de Aparados da Serra, em Cambará do Sul, lugar maravilhoso, dos mais bonitos que eu já vi no mundo. Não tem visitação, não tem infraestrutura, não tem restaurante, não tem serviço de acompanhamento, a turma pega aquilo lá como só para ela, só eles podem andar lá dentro, só eles é que se preocupam com o meio ambiente, negativo. Nós temos que trazer o setor privado para investir. O Brasil tem outras prioridades para pôr dinheiro público. Segurança, saúde, educação. Nos parques, é setor privado, iniciativa privada fazendo investimento com segurança jurídica e possibilidade de ganhar dinheiro. Não tem nada errado em setor privado ganhar dinheiro com parque, não. Não tem nada errado. Então, chamar o setor privado, nós fizemos, só vou citar esse exemplo, fizemos um programa grande de concessões de parques nacionais, avançando muito, o PPI ajudou, enfim. E o exemplo do Aparados da Serra, nós fizemos o programa, deixamos pronto, lancei eu ainda ministro, e veio o leilão, e a outorga, estimada em 900 mil reais, saiu por 20 milhões. 20 milhões de reais um parque. Isso você vê que as pessoas, quando você cria normas que facilitam a participação do setor privado, que dão segurança jurídica e previsibilidade, inclusive na área de meio ambiente, tem investimento. Teve investimento e está tendo no saneamento e está tendo investimento nos parques nacionais para ecoturismo. Então veja que é uma questão de mentalidade, mentalidade que respeita, como nós conservadores respeitamos o meio ambiente, respeita a livre iniciativa, respeita a propriedade privada, é uma mentalidade liberal que tira do Estado aquilo que não é papel do Estado, e a gente sabe que o setor privado faz melhor, faz mais eficiente, faz mais barato, e o governo onde mete a mão não dá certo. Então,
nós também na área dos parques fizemos um trabalho de chamar o setor privado. Então, se de um lado, agenda ambiental urbana, de outro, ecoturismo, parques nacionais, uma agenda importantíssima, inclusive na área da biodiversidade, que é uma coisa que se fala no mundo inteiro. E o Brasil precisa monetizar, precisa ganhar dinheiro, pesquisa, investimento na área de biodiversidade. Agora, o que a turma quer lá de esquerda? Que só eles façam as pesquisas, só eles recebam o dinheiro, eles decidam para onde vai o recurso internacional. Aliás, a maior parte desses recursos internacionais que vinham e vêm para o Brasil, vem carimbado. A turma de esquerda internacional, tá? Internacional, com vários apoiadores aqui no Brasil, gente de banco, gente de academia, gente de vida pública, combina lá fora a doação, entre aspas, para o Brasil, e a doação já vem carimbada. Ó, tá aqui o dinheiro, o cara faz um escarcéu. Estou dando dinheiro para o Brasil, não sei quantos bilhões, Fundo Amazônia, fundo isso, fundo aquilo, e eles dizem para você para quem você tem que dar. Então o cara vai lá fora, lá na ONG X, eu não vou citar nome aqui, vai lá fora, combina a doação dos partidos de esquerda lá da Europa, de não sei aonde, e pinga aqui direto para a ONG aqui dentro do Brasil, nós ficamos de carimbador de contrato de ONG. Negativo, negativo. Negativo. Se não é do jeito que a gente quer, não vai fazer. Não vai fazer. Tem que fazer do jeito correto, com mérito, com prazo, com meta. Se não for assim, pode pegar o dinheiro e investe lá em outra coisa. Agora, mandar no Brasil através de dinheiro para a ONG, negativo. Negativo. Eu vou falar aqui, queria que alguém avisasse o tempo aí, que eu não estou controlando o tempo e o relógio está parado. Só para entrar nos dois assuntos mais polêmicos. Amazônia e mudança do clima. O Brasil foi o país que preservou, continua preservando, 84% da Amazônia. A Europa acabou com as suas florestas. Os Estados Unidos chama deserto de área protegida. Quem tem floresta de verdade tropical, no tamanho da nossa, não adianta comparar com a Costa Rica, é um país que é do tamanho de Belo Horizonte. Eu estou falando país grande, que tem floresta tropical, preservada, é o Brasil, ponto. Acabou. 84% da Amazônia está preservada. A região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais e com pior, infelizmente, índice de desenvolvimento humano. Os brasileiros, nossos patriotas e colegas, os amazônidas, vivem com o pior índice de desenvolvimento humano do país, embora estejam sentados, não é, Crisóstomo, com a maior riqueza mineral, ouro, diamante, cassiterita, manganês, minério de ferro, e a turma não deixa explorar. Ué, mas não pode ter mineração da Amazônia? Espera um pouquinho. Carajás, a antiga Vale do Rio Doce, tem lá concessão para explorar minério de ferro em Carajás, 3% da flora de Carajás é usada para minério de ferro, e com esse recurso, eles preservam os outros 97%. É a área de preservação mais bem cuidada do estado do Pará inteiro, justamente onde tem a mineração, onde tem prosperidade, onde tem capitalismo. Graças à Vale. Por que só Vale ali? A gente tem que desenvolver um sistema que permita utilizar o recurso minerário, o recurso natural, de maneira correta. Faz licenciamento, coloca regras, tecnologia, mas para ter tecnologia, para ter licenciamento, você tem que trazer capital. Não vai ser o coitado lá no meio de uma determinada área pobre que vai trazer tecnologia e investimento. Você tem que deixar transformar aquilo em algo bem estruturado, com a prosperidade você cuida. A pior situação é negar a prosperidade. Você vê isso nos mananciais, nos grandes centros urbanos. Quem é de São Paulo, como eu, vê lá Billings e Guarapiranga toda invadida, destruída, esgoto, moradia irregular. A mesma coisa no Rio de Janeiro, a mesma coisa em vários outros lugares. As palafitas lá de Manaus, né? As favelas das cidades, inclusive cidades da Amazônia, que vivem sem esgoto e sem saneamento. Então, essa história de dizer que tratar do assunto mineração na Amazônia e destruir a Amazônia é negativo. Quando o Bolsonaro assumiu, em 1º de janeiro de 2019,
já haviam quase 900 pontos de mineração ilegal conhecidos na Amazônia, fora os desconhecidos. Então não foi ele que abriu a porta para que a mineração destruísse a Amazônia, isso é mentira. Mentira! A verdade é que a mineração, o garimpo, etc., já estavam lá. E a pessoa não tem oportunidade de se legalizar, de fazer as coisas direito, porque ninguém quer nem discutir a regra. Nem discutir a regra. Da mesma forma, a utilização dos recursos em terras indígenas. Essa narrativa de que o homem branco foi lá e escravizou o indígena, é mentira. O indígena, ele próprio, alguns não querem, é verdade, tem que se reconhecer isso. Mas a maioria, ou uma boa parte, quer. O indígena não quer ser tratado como um animal da pedra lascada. Ele é um ser humano como qualquer um de nós, com direitos, com vontade, com anseios, com projetos de vida. E você tratar o cara como se ele fosse um inimputável, é absolutamente equivocado, é errado, é injusto. Ele tinha que ter o direito de explorar, direito, cuidando do meio ambiente. Não se dá aqui uma isenção para destruir o meio ambiente, não é isso. Mas é você reconhecer que ele é um cidadão como qualquer outro, e que pode, e que tem o direito de querer empreender, de fazer coisas corretas. Cito aqui o exemplo dos Parecis. Quem é do Mato Grosso aqui? Tem alguém do estado do Mato Grosso? Campos Novos de Parecis, lá no Mato Grosso, tribo indígena que produz, se eu não me engano, 12 mil hectares de soja, produz com tecnologia, caminhões e tratores com GPS, igualzinho. Você olha a fazenda do Blairo Maggi do lado e a dos indígenas, é igualzinho. Aí veio a turma e tocou uma multa nos indígenas, porque ao contrário do Blairo Maggi, eles não podem usar organismo geneticamente modificado, o transgênico. Ora, qual é a lógica disso? Ou o transgênico faz mal para o meio ambiente, e aí ninguém pode, nem o indígena, nem o Blairo Maggi, ou o transgênico não faz mal para o meio ambiente, e todos podem. Por que tem uma regra específica para o indígena, tratando ele como um cidadão de segunda classe? Isso vale para a mineração, isso vale para a agricultura, isso vale para o manejo florestal, isso vale para uma série de coisas. Então, qual é o foco dessa discussão? Ou a gente coloca o desenvolvimento econômico sustentável, de verdade, não é esse blá blá blá, de que vai criar uma rede de venda de semente, isso vai mudar a Amazônia, isso não existe. Um território do tamanho da Amazônia, com 25 milhões de pessoas, tem que ter dinamismo econômico de verdade, tem que ter mineração bem feita, tem que ter indústria madeireira bem feita, tem que ter transporte ferroviário, hidroviário, tudo isso bem feito, transmissão de energia elétrica. Até hoje não deixam fazer a linha de transmissão Boa Vista a Manaus, porque cruza uma terra indígena e a turma manipula. Tem uma ONG aí que o pessoal vai saber qual é, tem uma ONG indígena que manipula os indígenas para que eles digam que não querem a linha de transmissão. Qual é o problema de passar uma linha de transmissão em cima da terra indígena? Uma torre. E aí, como não tem a linha de transmissão, Boa Vista, em Roraima, fica sendo abastecida ou com energia da Venezuela, vocês imaginam a qualidade, ou termoelétrica queimando óleo. Quer dizer, a pior solução ambiental possível. Ao invés de você fazer a linha de transmissão, tem que ligar a termoelétrica a diesel. Então veja a irracionalidade dessa turma, que ora é obtusa, dogmática, ou ora usa o discurso ambiental para ganhar dinheiro. Essa é a verdade. Então, a Amazônia, Crisóstomo, nós temos que fazer o que lá? Você conhece bem. Regularização fundiária. O Estado não tem que ser dono de área. A área tem que ser cuidada pelo privado. Nós já temos muitas áreas de unidade de conservação, terra indígena, não tem que criar novas áreas. Tem que cuidar daquelas que estão na mão do Estado. O Estado não tem que ter área. Isso aqui não é a União Soviética, para o Estado ser dono de área. Nós temos que ter área no setor privado. Você faz a regularização fundiária, faz o pagamento pelos serviços ambientais. Eu já vou entrar na mudança climática, com isso encerro. Você entra na área de mudança climática, né? Você fala de serviço ambiental. O que é o serviço ambiental? O mundo inteiro que queimou as suas florestas, cortou a sua mata, queima combustível fóssil até hoje, lembrando que dos 100% das emissões de gases de efeito estufa no planeta, né, de 76, 75% está na mão de 30% China, 15% Estados Unidos, 14% Europa, 7% Índia, Brasil é 3%. Como é que o cara olha para o Brasil e diz, não, vocês estão destruindo a camada de ozônio, os gases de efeito estufa? Não estamos coisa nenhuma.
Quem emitiu nos últimos 200 anos, com Revolução Industrial e tudo mais, e continua emitindo com seus combustíveis fósseis, são os países ricos. Nós temos hidrelétrica, nós temos fotovoltaica, né, solar, temos eólica, nós temos biomassa, temos etanol, indústria sucroenergética, etanol, exemplo para o mundo. E a turma lá com termoelétrica, gás que vem da Rússia, queima carvão, e vem apontar o dedo para nós. Isso é tudo de brincadeira. Aí criaram a história do protocolo de Kyoto, 2005, depois 2010, depois Acordo de Paris, sempre na perspectiva de, olha, a gente já poluiu, a gente já fez, então agora vamos todo mundo dividir essa conta. E é o seguinte, vocês também estão no mesmo planeta, só tem planeta A, não tem planeta B, então está todo mundo dentro da mesma coisa, vamos dividir essa fatura aí. Não, dividir não. Vocês arrebentaram o planeta, vocês ficaram ricos destruindo o meio ambiente, e agora querem dividir a fatura com a gente? Nem a pau. Vocês querem que a gente participe do esforço para recuperar o que vocês destruíram? Vocês vão pagar. Vão pagar o crédito carbono que vocês prometeram na COP lá em Paris. Vão pagar os 100 bilhões de dólares que foram prometidos em 2015, até agora nós não vimos um centavo. Vão pagar os 196 bilhões de dólares que nós temos de crédito de um outro rubrica chamado Red Plus. Não vimos nada. Agora, não quer pagar, cada vez é uma historinha para não pagar. E ainda querem dar ordem aqui no Brasil. E os idiotas dos brasileiros de esquerda, sem patriotismo, preferem bater no Bolsonaro e bater no seu próprio país e dar razão para os caras lá fora, que isso é inacreditável. Inacreditável. Nós estamos aqui para fazer um bom trabalho ambiental. O Brasil é exemplo para esses países. Energia limpa, agronegócio, exemplo do mundo. O Brasil, o agronegócio brasileiro é exemplo, produz com qualidade, volume, quer dizer, tem uma produção grande, de qualidade, preço competitivo, respeita o meio ambiente, tem código florestal que nenhum desses países tem. Quem é do norte aqui, 80% de área de preservação obrigatória no código florestal, só pode usar 20%. Quem é do cerrado, 35% de reserva legal. O resto do país, os outros biomas, 20%. Vai ver se algum desses países que apontam o dedo para nós tem essas coisas, código florestal, reserva legal, APP. Imagina na França, você ter que demolir APP, não vai sobrar nada, está tudo construído em APP na beira do rio. Só nós aqui que temos que ficar 15 metros do rio, 30 metros do rio, 50 metros do rio. Eles fazem o que querem. Os Estados Unidos não tem uma árvore nas fazendas. Eles chamam deserto de área protegida. Deserto disso, deserto daquilo. Nós não. Nós temos floresta, temos caatinga, temos cerrado. Tem um problema ou outro em alguns lugares? Tem problema. Ninguém aqui está dizendo que o Brasil é imune a problemas. Nós estamos dizendo que o problema está muito aquém do que aquilo que eles apontam o dedo, para encher a paciência do Bolsonaro, para encher o saco do ministro Salles, para ir contra a narrativa da direita, para dar dinheiro para a ONG de novo, que a gente cortou a mamata, como o Mário fez lá na Secretaria de Cultura, né, Marião? Parabéns, Mário! O Brasil mudou com o presidente Bolsonaro, mudou. E eles não se conformam que o brasileiro votou num cara de direita, honesto, correto, que fala o que pensa. Não se conformam. E na área ambiental isso fica evidente. A Amazônia precisa cuidar das pessoas. Volto aqui àquelas pautas que eu estava falando. Pagamento por serviços ambientais, regularização fundiária, zoneamento econômico-ecológico, para você fazer um plano diretor da Amazônia, dizer onde vai ter mineração, onde vai ter exploração de madeira, onde vai ter agricultura, onde não pode ter nada, porque realmente é sensível, onde vai ter infraestrutura, onde as pessoas vão poder morar. Eu ouvi de vários estrangeiros lá fora, porque vocês não tiram as pessoas da Amazônia, se o problema são as pessoas que estão lá dentro. Tirar o quê? 25 milhões de brasileiros? Vai se catar, nem pensar. Então, é um absurdo que a gente tenha que passar por esse tipo de situação, principalmente com brasileiros que vão lá fora falar mal do seu próprio país. Para falar mal do presidente, aproveitam e falam mal do país lá fora. Canais de comunicação, algumas coberturas, algumas visões totalmente distorcidas. Eu fiz a viagem lá na Europa
e nos Estados Unidos, em 2019, um pouco antes do presidente falar lá na ONU, eu fui a Washington e Nova York, depois fui Paris, Londres e Berlim, fazendo reuniões com entidades, ONGs, governo, empresas e canais de comunicação. A maioria dos canais de comunicação disseram, olha, a gente reproduz aqui fora o que vocês produzem lá dentro, o que vocês fazem lá dentro. Então, se a cobertura é distorcida, eles fazem a distorção lá fora também. Então, é preciso entender o que está junto disso aí. Tem um aspecto que foi falado no intervalo, que é a bioeconomia. É bom que vocês ouçam, é uma questão importante, o que é a bioeconomia? Bioeconomia é uma ideia excelente, excelente. Você transformar a riqueza da biodiversidade que o Brasil tem, não só na Amazônia, mas em vários biomas, transformar aquilo em receita. Então, transformar princípios ativos de fauna, de flora, micro-organismos, enfim, transformar aquilo em medicamento, cosmético, produtos têxteis e uma série de coisas. Mas para isso você tem que ter investimento. A pessoa apontou o dedo para nós e disse assim, vocês têm que fazer bioeconomia, nada de mineração, nada de agricultura na Amazônia, não é só bioeconomia. Agora, perguntei para essa turma que está, por que vocês não fizeram? Vocês ficaram 20 anos aqui na minha cadeira, Ministério do Meio Ambiente, por que vocês não fizeram a bioeconomia? Aliás, eu não vou citar o nome, várias dessas indústrias aí que falam da bioeconomia, dos produtos da Amazônia, usa a Amazônia como marca, a fábrica dos caras é no sul do Brasil. Por que a fábrica não está lá na Amazônia? Por quê? Bioeconomia, a gente tem que trazer setor privado, tem que investir em livre iniciativa, em capital, tem que dar a pessoa ter investimento e não pegar essa grana toda internacional e dar para ONG e dar para acadêmico, um bando de comunista que fica fazendo pesquisa sobre nada e o dinheiro público indo embora. Então, esses dois temas que se entrelaçam, mudança climática e Amazônia, nós temos muita coisa positiva para mostrar, mas acima de tudo temos que apresentar fatura para esses caras. O Brasil não tem que se curvar a esse pessoal que vem aqui apontar o dedo para o Brasil, pessoal que usa energia suja, que queimou floresta, que destruiu o meio ambiente e vem aqui dar lição de moral para brasileiro, nem pensar. Agora, mais vergonha dá dos brasileiros, de vários lugares, de diversos setores da economia, que ao invés de defender o seu país, vão lá fora falar do Brasil, mal do Brasil. Dão entrevista criticando o seu próprio país, dão entrevista exacerbando problemas. Não estou dizendo que o problema não exista, repito, mas exacerba o problema, inventa, distorce, e a gente tentando arrumar o negócio, moralizar, colocar racionalidade, respeito. Agora, o grau de aparelhamento é impressionante, é impressionante. Vocês não acham que é chegar lá, virar uma chave, você pega o navio e muda ele de curso. Infelizmente, depois de 20 anos, Marcelo, você que foi ministro do turismo, um grande ministro, e é um grande deputado federal, bolsonarista, em Minas Gerais, se Deus quiser ainda vai ser nosso senador por Minas Gerais. O navio não vira tão fácil. No navio não vira tão fácil. Nós estamos falando de um navio, o Brasil é um país grande, complexo, com 210 milhões de pessoas, um país que a esquerda aparelhou com dinheiro de fora, com más ideias de fora, e um governo só do Bolsonaro, que nem se completou ainda, quer dizer, 2 anos e meio de um governo Bolsonaro, não muda essa herança maldita, como eles gostam de dizer, que a esquerda deixou para o Brasil. Infelizmente, precisa de mais tempo, mais dedicação, mais envolvimento de vários setores, tem dificuldades, tem uma série de empecilhos, tem uma série de casca de bananas aí que são deixadas ao longo do caminho. O governo é um governo de gente honesta, correta, que está lutando contra esse aparelhamento, e nós somos seres humanos, somos passíveis de errar, todos, cada um de vocês, senhores, senhoras, todos que estão aqui, ninguém quer se colocar como o detentor monopolista, que é o que a esquerda gosta de fazer, é o monopolista da ética, da virtude, pessoas que não erram, que são infalíveis. Não, de nenhum. Podem ter erros, podem ter comentários, algum reparo, mas o que interessa é a boa fé, é a vontade de fazer direito,
é o norte correto, e o norte correto que nós temos aí pela frente é esse norte que foi determinado pelo presidente Bolsonaro, foi determinado por cada um dos brasileiros que votou nesse projeto, que é um Estado menor, portanto uma visão liberal da economia, é uma postura firme do ponto de vista político, que é uma postura de direita, e uma postura de conduta, etc., conservadora, é, portanto, a visão, os princípios, os valores, meu, do presidente e de todos vocês. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, ministro.